Pronto, tá gravando. Então é isso, né? O pastor Luiz me chamou e me fez esse desafio. Para mim é desafio mesmo, viu, gente? Mas vamos lá, né? O que o Senhor quiser é o que vai acontecer, né? De agora para frente. E Ele é que nos dá esse conhecimento aí, tá? Então, o que acontece? O livro de Êxodo, ele fala, né, de saída, né, significa saída. E saída se refere aí à libertação, né, do povo da escravidão, né, para a vida deles na terra deles, né, na terra prometida. E aí, olha lá, ele é o segundo livro do Antigo Testamento, né? Tem 40 capítulos. Ele é um livro do Pentateuco, como o pastor Luiz já falou, né? E possivelmente ele foi escrito por Moisés, né, pastor? Me corrija aí se eu tiver O que se acredita é que ele foi escrito por Moisés, né? É o mais lógico, é o mais possível. Uhum. Pois é. Então, agora eu vou chamar, já vou chamar a ajuda dos universitários aí, pastor Luiz, para falar para nós desse código de Hammurabi. Por favor, pastor. É isso aí, gente. O que a gente está conversando é biologia e panorama do Velho Testamento, como objetivo a gente está trabalhando com a Bíblia e como a gente trabalha dentro do nosso mundo com a ciência. Isso aí é o Código de Hammurabi. Ele é essa peça enorme aí, né, em granito, e ele foi escrito dentro eles chamam aí, né, da lei do talhão. É uma lei criminal. Ela tem ali os crimes e as penas que eram que aquele povo ali acreditava. E o que é interessante para a gente que trabalha com a Bíblia? É porque esse Código de Hammurabi ele tem muita similaridade com a lei mosaica. Aí, o que isso é importante para a gente? É essa validação do que a gente acredita. Isso realmente existiu na época, isso foi documentado ali no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi ele tem essa similaridade com a lei mosaica. Inclusive, né, uma coisa interessantíssima que tem dentro do Código de Hammurabi é esse olho por olho, né, que a gente é tão falado dentro da igreja, né? Olho por olho, dente por dente. Até no próprio mundo corriqueiro e cotidiano, a gente é muito conhecido essa questão, esse princípio ali do Velho Testamento. Então, essa constatação da existência desse Código de Hammurabi, que está ali, que dentro dele tem essas regras, que tem muita similaridade com a lei mosaica, nos traz uma segurança da veracidade do que a Bíblia está nos trazendo também. Então, ele é uma constatação da veracidade da Bíblia, né? O que ela está nos trazendo aí, ok? Dessa prática da Bíblia para o nosso dia a dia. Pode falar, Célia. E, então, o livro de Êxodo, os principais personagens dele, né, são Moisés, né, que foi o líder mesmo, escolhido por Deus para livrar o povo da escravidão. Joquebede, a mãe de Moisés, né, quando ela naquele momento ali de que havia o decreto de matar todos os meninos, né, e ela tem esse filho e fica com ele um tempo no período de amamentação ali, depois ela né, põe ele no rio para que ele tenha um destino melhor do que ser morto, né? Então, essa mãe aí, ela foi uma heroína mesmo de cuidar, né? De ter esse cuidado, de correr esse risco, mas de manter a vida do filho. Aí vem Arão, que é o irmão mais velho de Moisés e profeta de Deus, né? E ele era o porta-voz de Moisés, porque Moisés declara que ele não tem facilidade para falar, né? Assim como eu, por isso que Deus nomeou o porta-voz hoje aí, pastor Luiz, para mim. E Miriam, né? Que era irmã de Moisés,
e profetiza, e o faraó, né, que escravizou o povo ali, por medo deles serem uma população mais numerosa e dominar, né? Então ele ele pega e determina que o povo vai ser escravo, né? E começa a tratar com humilhação. O povo começa a crescer e ele, então, agora vocês vão ser escravos mesmo, né? E aí o nome Moisés, né? Ele tem um significado hebraico que significa tirado, né? Quando a filha do faraó, ela pega essa criança no rio, então ela dá este nome a ele, né? Com este significado, porque ela tirou ele das águas. E o significado egípcio, né? Ramessés, Tutmosis, Amosis. A primeira parte dos nomes é associada a uma divindade egípcia, né? E a segunda significa menino ou filho, né? Então, como a princesa lá era egípcia, ela deu com este significado, mas em hebraico o significado é diferente. E aí, né? Quem é Jesus, né? Nesse livro de Êxodo? Então, Jesus, ele é aquele que veio para tirar os pecados do mundo. E ele é anunciado ali quando acontece a última praga, quando Jesus ele vai anunciar essa última praga, nós vamos falar delas daqui a pouquinho. Então ele anuncia, né, com a Páscoa, ele anuncia ali a vinda, né, do Salvador futuramente. Porque é bacana, né, Célia? Porque é muito didático, igual a gente está falando. Deus construiu a Bíblia de forma didática. O objetivo de Deus era preparar o homem para a vinda de Cristo. Então, a Páscoa, que é a libertação, a Páscoa judaica, que é a libertação do pecado, Deus falou, peraí, deixa eu ensinar para a humanidade aqui agora como que vai ser quando meu filho vier. Então, ele pegou ali, vou explicar para eles. Ele mandou eles pegarem um cordeiro, e eu lembro isso eu ouvi, né, do pastor Beto, até essa época eu não tinha tido contato com isso, achei muito bacana e comecei a prestar atenção nisso. O pessoal tinha que pegar o cordeiro e levar para dentro de casa e cevar o cordeiro um tempo. Então eles tomavam amor pelo cordeiro. Aí depois eles tinham que matar o cordeiro que eles tomaram amor por eles. Né? Quando eu conversava com eles em sala de aula, né, as crianças, para passar para eles, né, o que foi o sacrifício de Cristo, eu falava assim, quem tem um animal doméstico aí, um animalzinho? Eu tenho um cachorro, eu tenho um passarinho, eu tenho um gato. Eu falei, gente, então vamos fazer o seguinte, todos vão trazer os animais na aula que vem, eu vou trazer um prego e um martelo, e nós vamos pregar todos os nossos animais na parede para que a gente entenda. Ele fala, não vou fazer isso não. Por que não? Deus fez isso com o filho dele. Por que a gente não pode fazer isso com os nossos animaizinhos? Não, tá doido. Foi, pois é. Foi isso que Deus fez para nós. E isso que Cristo se propôs a fazer. Então foi uma maneira didática de Deus estar ensinando para o ser humano o que ia acontecer. Que Jesus ia vir, o sangue dele ia libertar-nos do pecado. Né? Porque o homem não ia entender isso, hoje é muito fácil para a gente. A gente tem a Bíblia aí, lê e consegue entender toda essa dinâmica. Mas imagina tentar ensinar isso para o povo, né? Principalmente um povo que estava escravizado ali, acabou de sair de escravidão. Mas eu queria ler esse texto aí que está indicado, Hebreus 3, 1-6. Porque é uma coisa interessante que Moisés, ele fez o papel ali de juiz, sacerdote e profeta. Porque geralmente dentro da história do Velho Testamento a gente vê profetas, a gente vê os juízes, a gente vê os sacerdotes. Né? Mas Moisés ele foi os três. Ele foi juiz, sacerdote e profeta. Então, aí é colocado, né, como Moisés ele foi uma antecipação desse ministério de Cristo. E aonde que a gente vê isso? Lá em Hebreus. Aí eu vou ler para vocês aqui. Né, que Moisés, essa ligação de Moisés com
com essa antecipação do ministério de Cristo. Deixa eu ler para nós aqui. Hebreus 3. Eu vou ler aqui bem rapidinho, tá? Do 1 ao 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e exultação da esperança. Tá? Então, Moisés, ele teve essa antecipação. Didaticamente, Deus colocou Moisés para antecipar essa questão do ministério de Cristo e essa celebração da Páscoa, para o ser humano entender quando Cristo viesse o que ele estava fazendo. Tá? Pode falar, Fê. Obrigada, meu porta-voz. Joia. Então, aí a gente vai falar um pouquinho da organização, né, desse livro de Êxodo, né, o capítulo 1 e 2, né, ele vem trazer esse momento que o povo se torna escravo, né, e o momento em que Moisés, né, é colocado no rio e vai ser criado pelo filho, pela princesa. Na verdade, ele é criado até uma certa idade pela mãe, né, porque quando ela coloca ele ali no rio, a irmã mais velha dele, que era Miriam, ela fica lá escondida, esperando. Quando a princesa pega e fala que precisa de alguém para cuidar, ela chega e oferece, né, o serviço da mãe. Então, assim, e é por isso que Moisés ele aprendeu, né, as leis israelitas e a religião por conta disso, porque ele foi criado pela mãe, né, até uma certa idade, depois que ela entrega ele para a princesa novamente. E aí, ele, depois de adulto, então ele já conhece as leis e tudo, então ele entra numa briga, e é quando ele mata um egípcio, né, e aí ele é obrigado a fugir. E ele foge, né, vai e casa, né, lá na cidade de Midian. E aí ele casa lá e fica lá vivendo como pastor de ovelhas. Isso aí tudo acontece no capítulo 1 e 2. Dos capítulos 3 ao 6, né, é o momento em que Deus fala com ele, né, fala com ele e dá para ele a missão, né, de voltar para o Egito para libertar o povo dele. E então ele, né, obedece. Nesse momento ele fala, né, que não consegue falar, e aí Deus nomeia Arão como porta-voz, né, dele, e aí ele volta, né, e conversa com o faraó, pede permissão. Só que o faraó, ele não deixa. E Deus já tinha falado isso para ele, né, que ele ia endurecer o coração mesmo do faraó, porque ele tinha coisas grandes, né, para mostrar para as pessoas. E aí, então, a partir daí, ele começa, né, vem as pragas. E aí ele envia primeiro 9 pragas, né, para que o faraó, ele vá vendo o poder, né, que só ele era Deus. E ele, então, mesmo assim, né, em alguns momentos, o faraó ainda mente, né, pede na segunda praga, na quarta praga e na sétima praga, ele engana o Moisés, que ele fala com Moisés, olha,
pede para ele cessar essas pragas, que eu deixo vocês irem. Aí, na hora que ele via que cessou, Moisés ia lá, pedia, voltou, cessou a praga, ele mudava de ideia, né? Mas, na verdade, ele já não tinha essa intenção mesmo. Então, ele enganava, né, o Moisés. Ele achava que estava enganando, mas Deus já sabia de tudo, já tinha antecipado tudo, né, para Moisés. E aí, até acontecer, então, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E aí, inclusive, o filho dele, né? E quando ele perde o filho dele, que Moisés chega e fala, olha, nenhum israelita morreu, né? Só morreram os egípcios. Então, ele pega e aí ele acorda e ele fica com raiva, né? Ele expulsa o povo dali e deixa o povo ir. Só que ele muda de ideia de novo, né? Muda de ideia e começa a perseguir, né? Começa a perseguir o povo no deserto, né? Até chegar ali no Mar Vermelho, né? E quando chega ali, o povo reclama com Moisés. Eu estava até falando com o pastor Luiz como que o povo era um povo, não somos nós, né, humanos, como que reclamam de tudo e às vezes não quer sair da zona de conforto e prefere viver numa escravidão, né, do que sair ali da sua zona de conforto para ter uma coisa melhor lá na frente. Então eles ainda reclamaram, né, com Moisés, agora nós vamos morrer e tal, e a gente estava ali, e por várias vezes, mesmo depois que eles passam ali pelo Mar Vermelho, que eles veem um milagre e tudo, eles continuam reclamando, né, quando eles estão no deserto, aí está com fome, e eles continuam o tempo todo reclamando, né, como que somos nós. Aí pastor Luiz falou, desde Gênesis, isso somos nós mesmos. Então, assim, infelizmente, eu vejo isso assim, que a gente tem que, o livro de Êxodo, ele vem para a gente também aprender, né, a ter fé, né, a confiar, e a sair, e não ficar vivendo por vistas, a gente tem que viver por fé mesmo. E aí, essas foram as 10 pragas, né? Você queria falar um pouquinho sobre cada uma delas para nós, pastor Luiz? Não, é só pontuar, né? Porque senão eu fico falando demais, eu falo muito. Que interessante das pragas é que cada praga ela foi uma afronta de Deus a cada deus do Egito, né? E o próprio faraó, que é considerado um deus. Então, os egípcios tinham vários deuses, tinha o deus Nilo, tinha Asans, que era um outro deus, né? A gente pode até colocar aquele texto depois para eles, Célia, para não ficar delongando aqui na fala, né? Tem um textinho que a gente estava discutindo, eu e a Célia, que fala exatamente cada deus e cada confrontação ali. Então, Deus, a gente está falando, é bacana, Deus é didático. Então ele pegou ali, até com o próprio Egito, ele foi matando cada um dos deuses egípcios, né? E ele foi também matando os feiticeiros do Egito. Né? Vocês vão ver no texto, tem um texto, tem um vídeo, vocês podem ler e ver o vídeo depois, muito bacana também, que o egípcio tinha medo ali, a cultura egípcia era o deus Sol nascia de manhã e à tarde ele ia entrar por um lugar escuro onde ele ia precisar dos outros deuses para lutar, e quando aparecia o outro dia, porque o deus Sol conseguiu romper aquela luta da noite, né? Então, tudo deles era deuses. E dentro da história ali, Deus ainda foi didático. Acho que ele ainda deixou eles no primeiro, segundo, terceira praga, os feiticeiros ainda continuar ali, dar uma replicada no que Moisés estava fazendo. Depois o trem começou a ficar mais complicado para eles. E Deus foi mostrando que os deuses egípcios eram nada. Um a um, até a 10ª praga. Né? Isso mesmo, verdade. E aí, então, né, depois que eles passam, eles vão seguir aí para o Monte Sinai, né? E
E o que que acontece, né? O povo, depois que eles chegaram lá no Monte Sinai, Deus se revela para eles, né? Com fogo, trovões. E aí o povo foi avisado, né? Para se manter puro. E Moisés, então, foi chamado para subir no Monte Sinai. E quando ele sobe no Monte Sinai e fica lá, né, com Deus, escrevendo os mandamentos e tudo, o povo se rebela, né? E aí o povo se rebela e chama Arão e fala, olha, nós precisamos de deuses, né? Cadê Moisés que não volta e tal? E Arão, eu vejo nisso assim, me corrija, viu, pastor Luiz, se eu estiver errado, mas eu vejo nisso que Arão, ele se corrompeu à vontade do povo naquele momento e fala, então tragam, né, suas joias, tudo que tiverem, e constrói, né, o bezerro de ouro ali para eles adorarem, né, naquele momento. E aí acontece que Deus, ele se ira, né? Ele logo lá, ele já sabe, ele avisa para Moisés, ele se ira, fala, vou matar todo mundo, nós vamos começar uma nova, né, geração, e Moisés pede, né, pelo povo, e ainda fala, não, mas salvou o povo lá do Egito, né? E agora, o que que eles vão falar? O Senhor extermina, né, mata todo mundo e volta. Só que quando ele volta e vê a situação, ele se ira, né? E ele quebra as tábuas que ele tinha levado. E aí começa um novo movimento ali, né? E ele começa um novo movimento ali dentro. E Deus chama, né? Novamente, ele volta e aí sim ele sai dali com os 10 mandamentos, né? Neste momento ele sai dali com os 10 mandamentos. E o rosto brilhando, né? E o rosto brilhava tanto que ele tinha que manter, né, coberto, que as pessoas não conseguiam olhar, porque ele viu, né, a glória. E eu achei muito lindo quando Deus fala, você não vai poder, né, ver meu rosto. Você não tem como ver, você não vai poder ver meu rosto, eu não posso me mostrar. E aí ele fica de costas, né? E mesmo assim, ele volta com o rosto brilhando. Gente, o livro de Êxodo é maravilhoso, eu fiquei apaixonada com ele. E aí, no final, né, do 35 ao 40, eles vão, então, construir, porque Deus dá todas as instruções, né, para a construção ali do tabernáculo. Então, eles vão construir, né, montam, consagram os sacerdotes, tem uma parte também lá no meio, que o sogro de Moisés, ele vai visitar o acampamento deles, e ele fala com ele, olha, você não tem condição, quando ele viu ele em pé, atendendo todo mundo, ele sentado, e o povo em pé lá, e ele atendendo as demandas do povo, ele fala, olha, você não tem condição de fazer isso, né, sozinho, você tem que começar a eleger homens para cuidar dos outros. Então, você vai eleger para cuidar de 100, de 1000, de 50. E aí, eu penso que aí começa o pastorado, né? O pastoreio, não sei como, né? Que seria a palavra, né? Então, ele começa a eleger representantes que também vão atender o povo, para não ficar só com ele aquela missão ali. Né? E aí foi isso. Eles montam então o tabernáculo, né? Consagram sacerdotes e eles começam a viajar, né, pastor? E guiados pela nuvem, né? Então eles começam a viajar guiados pela nuvem, que era a glória de Deus ali sobre eles. Então quando a nuvem estava, eles podiam sair. Né? Quando a nuvem não estava, eles continuavam acampados. Né? E assim é o livro de Êxodo. Né? Ele veio para mostrar para a gente essa libertação aí da escravidão mesmo, né? Na figura representada aí na época. Né? Mas Deus já estava anunciando a vinda de Jesus, né? Que ele já sabia de tudo. E é isso. Bom demais.
Célia, parabéns. Eu só não concordo com uma coisa que você falou, tá? Que é a questão de você não ter essa habilidade de falar. Só isso. O restante concordei com tudo. Vai ser muito bacana, tá? Agradeço a todos, tá? Agradeço a todo mundo que está aceitando esse desafio de estar dando essa aula. Acho muito bom, muito bacana. Quem quiser dar aula de algum livro específico, pode me chamar no privado e falar, professor, eu queria dar aula desse livro, né? Aí a gente vai conversando com cada um. Olha lá. E aí, pastor Vitorino, o pessoal lá trabalhando. Gente, vamos orar por eles, né? Eles estarem ali na linha de frente. E semana que vem a gente vem de novo aí com essa aula, tá bom? Combinado? Combinado. O pastor Vitorino, aproveita então, faz a oração aí, nos despedindo, por gentileza. O pastor Beto aí. Eu estava aqui ouvindo o tempo todo, seus doidão. Eu e o Vitorino aqui, ó. O pastor Beto, faz a oração então aí. Vê lá, o cara de pau lá. Despede a gente aí, pastor. Ô, nós, é nóis. Faz a oração despedindo. Semana que vem é aula do pastor Beto. Isso. Tá bom. Pastor Beto com Levítico. Faz a oração aí, pastor. Glória a Deus. Isso. Senhor. Tá muito barulho aqui, não tá dando pra ouvir vocês, não. Eu vou fazer oração que eu não estou ouvindo, não. Vou fazer oração despedindo a gente. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos por essa oportunidade de estar aprendendo a Tua Palavra, de estar estudando a Tua Palavra. Que o Senhor esteja nos preparando cada vez mais para darmos frutos no Teu reino, para estar divulgando a Tua Palavra, a Tua aliança. O Senhor nos deu um excelente domingo, uma semana abençoada, próspera. Que o Senhor esteja à frente de todas as nossas atitudes, ações, sonhos, e que possamos estar atingindo a prosperidade. Que a paz do Senhor, que vem do plano de Deus, esteja na vida de cada um de nós aqui. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. E Alexandre, muito obrigado. Eu sou encantado com a sua disponibilidade. Viu? Obrigado mesmo. Deus abençoe a todos e até domingo que vem, tá?